Olá, querido irmão. É uma alegria estarmos reunidos para louvarmos o nome do Senhor. O Senhor tem permitido a você e a mim a reflexão de que nós estamos aqui nesse mundo apenas e tão somente de passagem. Nós somos forasteiros, aqueles que estão apenas de passagem. Lembre-se disso. Existe um hino do nosso hinário que nos lembra essa mensagem. O hino de número 337 do Hinário Adventista. Ele nos fala: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Vamos cantar esse hino então como embaixadores do céu aqui. Se esse é seu desejo agora, una sua voz à minha e a de todas as pessoas e vamos cantar juntos. Sou forasteiro que em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já se volte ao Salvador e salvação terá, pois Cristo prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não haverá temor, nem lutas e aflições, nem mais tristeza ou dor. E os redimidos já ali receberão as boas-vindas do Senhor. Cantemos juntos. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. E pela graça de Cristo, eu e você recebemos esta salvação. Mas nem tudo que é de graça se torna em bênção, porque quem recebe precisa aceitar. Eu quero convidá-lo agora a meditarmos juntos nessa dádiva maravilhosa de Cristo para nós pecadores. E dizermos juntos as palavras do hino de número 192, que fala assim: conforme a tua infinita graça, ó Pai, ó Senhor, conforme a tua infinita graça. Quer você cantar juntos também? Quer você dedicar essa oração ao Senhor? Eu quero convidá-lo a cantar agora. Vamos cantar juntos. Com a alma e com o ser. Ore. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua
tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Cante. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Cante, cante. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Amém. Vamos orar juntos agora? A oração com nossos olhos fechados ao Senhor. Querido Deus, cantamos que nós estamos aqui de passagem como forasteiros nesse mundo. Cantamos também lembrando da tua infinita graça, suficiente para nos dar a salvação. Senhor Deus, abre a nossa mente nesse momento pelo poder do teu Espírito. Mas não só isso te pedimos também, Senhor, que tu abençoes o pastor Márcio ao abrir a tua palavra, para que a tua palavra vinda do céu possa assim encontrar guarida em nosso coração. Possamos, Senhor, ser tocados pelo poder do teu Espírito. Abençoe-nos e aceite o nosso culto que oferecemos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao Elmer por esse louvor e por esse momento de oração. E quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta quarta-feira eu quero fazer uma proposta para você. Em lugar da gente abrir a palavra de Deus e apresentar um tema aleatório, eu gostaria de convidar você para nós estudarmos a palavra de Deus. Usarmos esses cultos de quarta-feira para explorarmos uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. E nesta noite eu quero fazer uma introdução a respeito dessa carta. E à medida que cada quarta-feira, eu poderia dizer assim, nós vamos estudar um versículo ou mais de um verso, conforme o Espírito Santo vai também impressionando a nossa mente. E dessa forma a gente vai compreender um pouquinho melhor o porquê deste livro. E antes da gente abrir este livro, eu quero dizer por que eu escolhi este livro. A carta que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja em Tessalônica, eles acreditavam na volta de Jesus. E essa é a primeira evidência porque nós precisamos estudar esse livro, porque nós também cremos na volta de Jesus. A segunda evidência porque nós precisamos estudar esse livro, essa carta, é que Paulo estava orientando os membros da igreja como é que eles deveriam viver diante do breve retorno de Jesus. E como nós vivemos agora os nossos últimos dias da história deste mundo, nós também precisamos ter esses conselhos e aplicar em nossa vida. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 1. E eu leio assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai
e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Nós temos aqui muita coisa que poderia ser dita e estudada nesse primeiro verso. Vejam só, nós temos aqui 3 autores. Nós temos Paulo, nós temos Silvano e nós temos o jovem Timóteo. Todavia, o pensamento deste livro é de Paulo. Paulo é o autor principal. E para a gente conhecer um pouquinho a respeito de Paulo, Paulo ele era conhecido como o pequeno, porque ele era pequeno realmente em estatura. E Paulo era conhecido pelos seus inimigos como uma expressão chamada feto, porque ele não tinha muita beleza. Paulo tinha as pernas tortas, Paulo era calvo, e além de Paulo ter esses 2 problemas, ou características, Paulo também tinha um problema sério de visão. E alguns estudiosos dizem que ele tinha os olhos avermelhados, inflamados. Então, imagina, era com razão que aquelas pessoas o chamavam de feto. Mas quando Paulo ele falava de Cristo, ele parecia um anjo. Paulo é o autor principal desta carta. E nós temos o Silvano. O Silvano, ele tem um outro nome também na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos e no livro de Atos. Silvano é conhecido como Silas, porque Silvano é o nome romano para Silas. E Silas, ou Silvano, ele era um servo da igreja primitiva. A gente diz assim, ele liderava, mas a liderança dele, vocês vão entender que não é esse conceito de liderança que nós temos. Por isso eu prefiro usar a expressão Silvano ou Silas era um servo, e além de servo, ele era um profeta. E nós temos aqui o outro autor, que é Timóteo. Timóteo é jovem. Timóteo, ele é fraco. E aí você pode me perguntar, por que Timóteo é fraco? Fraco relacionado a Paulo, em relação a Paulo, que tinha muita autoridade e muito conhecimento. Timóteo, ele era um discípulo do apóstolo Paulo, mas Timóteo não tem nada de fraco. Ele é tímido, é bem verdade, porque Timóteo, ele conheceu o evangelho das seguintes circunstâncias. Paulo foi apedrejado e deixado semi-morto. E eles pegaram então Paulo e levaram até a casa de Timóteo, onde a avó e a mãe de Timóteo cuidou do apóstolo Paulo. E enquanto Paulo estava se recuperando a sua saúde, Paulo transmitiu o evangelho para Timóteo. Timóteo então aprendeu e assumiu essa identificação com o evangelho de Cristo Jesus, de um homem que estava moribundo, um homem que estava com hematomas. Você pode imaginar então um jovem que conhece Cristo, dos lábios de um homem que está numa cama, que foi apedrejado por esse motivo, e agora esse jovem aceita Cristo. Ele sabe que ao aceitar Cristo, ele também correria o risco de enfrentar as mesmas dificuldades que Paulo estava enfrentando. Então eu digo para você que nós temos aqui 3 autores que colocam para nós essa carta, e ao apresentar essa carta, eles apresentam com muito amor e ao mesmo tempo com muita autoridade do que é realmente o cristianismo. Por isso essa carta ela precisa ser lida e estudada em nossos dias. Quando eu olho também para essa carta aqui, nós temos que entender, por exemplo, quando ela foi escrita, em que contexto. O apóstolo Paulo, ele estava decidido pregar no Oriente, mas o Espírito Santo revelou para Paulo que ele deveria pregar no Ocidente. Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo disse, Paulo, vá pregar na Europa. E Paulo, então, foi sensível à voz do Espírito Santo
e obedeceu à voz do Espírito Santo, contrariando assim a sua própria vontade. E Paulo levou o evangelho para a Europa, e graças ao evangelho ter chegado na Europa, que todos os continentes receberam o evangelho. E o Espírito Santo, ele deve conduzir a nossa vida. O tempo em que nós estamos vivendo hoje é um tempo em que nós devemos submeter a nossa vida ao Espírito Santo. Essa pandemia de coronavírus está nos ensinando uma coisa que nós temos que aprender, é que muitas coisas que nós valorizávamos, elas não têm mais valor, e nós temos que aprender hoje a ser igreja, a ser o povo de Deus, a ser homens e mulheres de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Paulo, ele teve essa experiência, e ele foi pregar então, em uma cidade chamada Tessalônica. Tessalônica não era uma cidade qualquer, era uma cidade que Paulo escolheu porque ela tinha uma população numerosa, 200 mil habitantes. Essa cidade era uma cidade também portuária, ela ficava próxima do mar Egeu, e havia também uma estrada muito importante que começava em Tessalônica e ia em direção a Roma. Então essa cidade era uma cidade economicamente de muita movimentação, de muito giro, e o apóstolo Paulo, ele leva o evangelho a esta cidade. E o interessante que quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, além de mencionar aqui os autores desta carta, agora vem aqui qual é o destino dessa carta, quem vai receber essa carta. E o texto da palavra de Deus diz assim: a igreja dos Tessalonicenses. E quando eu li isso, eu compreendi assim, que essa carta que o apóstolo Paulo, juntamente com seus associados, escreveu, ela está endereçada não à liderança da igreja, não à igreja como instituição. Ela está endereçada a todos os membros daquela comunidade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando Paulo ele chegou nessa cidade, ele escolheu uma estratégia para alcançar os habitantes daquela cidade. Uma estratégia muito simples, mas muito eficaz. Ele pensou assim: aonde eu vou encontrar pessoas que têm interesse em Deus ou em Cristo Jesus? E ele, claro, ele usou então um cenário bem conhecido, que era a sinagoga. E Paulo foi justamente na sinagoga, e ali ele encontrou judeus que moravam em Tessalônica, ele encontrou também ali gregos, né, que frequentavam a sinagoga, e algumas mulheres piedosas e tementes a Deus. Paulo, então, ele entra na sinagoga no sábado pela manhã, e ele começa a conversar com essas pessoas a respeito de Cristo. E houve uma explosão na pregação de Paulo. Paulo permaneceu 3 semanas pregando para essas pessoas. E os gregos aceitaram o evangelho de Cristo Jesus. Parte dos judeus também aceitaram. As mulheres abraçaram essa nova fé. Mas alguns judeus, eles não aceitaram o evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo. E eles reagiram contra. E acusaram o apóstolo Paulo de sedição, de traição, de que ele estava conspirando contra o imperador. E isso foi algo incendiário, porque Paulo teve que fugir rapidamente daquela cidade. E a pregação do evangelho continuou, porque Timóteo permaneceu como pastor, orientando. O interessante é que Paulo foge e vai para um outro lugar, mas esta igreja embrionária nasce diante de um período de perseguição, nasce diante de muito sofrimento, mas essa igreja cresce. É uma igreja que compreende o evangelho
e que aceita o Evangelho de Cristo Jesus. Vejam que trabalho extraordinário que Paulo realizou nessa igreja. Um trabalho que eu poderia dizer assim, digno de muito louvor, porque foi obra do Espírito Santo, mas além disso, Paulo, ele usou uma estratégia. Além de pregar numa sinagoga, pessoas conhecidas, pessoas que tinham interesse por Deus ou por Cristo Jesus, pelo Messias, também ele apresenta o Evangelho. Ele não apresenta temas sobre política, ele não apresenta a filosofia grega, ele não está ali para apresentar a tradição dos fariseus ou dos rabinos, ele simplesmente usa a palavra de Deus como orientação. E nós temos que aprender uma coisa em nossos dias. As pessoas, elas estão carentes da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos utilizando o púlpito da igreja, utilizando, quem sabe, as nossas redes sociais, em lugar de evangelizar e apresentar a palavra do Senhor claramente, nós estamos perdendo o nosso foco, indo em direções opostas. Nesse momento, Deus está convidando a igreja e os membros da igreja para se levantar e nós unirmos a nossa voz em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser apresentada com profundidade para o nosso povo. Paulo, ele usou essa estratégia. O Espírito Santo guiou e Paulo usa a palavra de Cristo como autoridade. Quando eu olho para esse texto que nós estamos analisando, eu vejo também que Paulo, além de usar aqui a autoridade de Jesus Cristo, Paulo, ele termina esse verso dizendo assim: graça, paz a vós outros. Nós temos aqui duas bênçãos que são resultados da salvação em Cristo Jesus: a graça e a paz. Só que a graça é a fonte. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós experimentamos a graça de Cristo Jesus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E essa graça, ela invade o nosso coração. Ela transforma a nossa vida. Ela nos liberta dos ídolos. E essa graça que nos liberta, que nos transforma, ela então oferece para nós algo extraordinário, que somente Cristo pode dar, é a paz. E essa paz que Cristo compartilha com a igreja, que Cristo oferece à sua igreja, essa paz é uma paz muito mais ampla. É a paz que invade o nosso coração e que rompe com um sentimento de medo, de insegurança que nós vivemos. Por isso eu quero fazer um convite a você, para que você não pare aqui. Nós fizemos simplesmente uma introdução, para que você entendesse que essa carta, ela tem 3 autores. Que essa carta foi escrita para a igreja de forma geral. E essa carta, ela tem um assunto. Sabe qual é o assunto dessa carta? A carta, em cada capítulo dessa carta, existe uma conclusão. E a conclusão é sempre com a volta de Jesus. Porque o tema central dessa carta é a volta de Jesus. E essa carta, ela é muito importante para nós, porque ela fala de algo que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. Como é que nós devemos viver hoje, diante desse breve retorno de Jesus? Paulo escreveu essa carta, porque ele recebeu um relatório de Timóteo, onde Timóteo apresentou, dizendo: olha, a igreja está firme. Existe muita gente que realmente se converteu ali. Mas existem pessoas que ainda não entenderam o que é a santificação. E outras pessoas estão em dúvida quanto à volta de Jesus. Essa é a razão porque essa carta foi escrita.
mas essa carta foi escrita acima de tudo para nos oferecer a graça e nos apresentar a paz de Cristo Jesus. E eu convido você que assim que o culto terminar, você abra a sua Bíblia. São 5 capítulos e leia essa epístola. Agora com essa compreensão do contexto, dos autores, para que na próxima semana nós possamos continuar estudando essa epístola, porque Deus tem muito para nos revelar através dessa carta. Eu quero nesse momento convidar aqui o Elmer. E nós iremos louvar o nome de Deus. E o nome de Deus vai ser exaltado. E eu quero convidar você para cantar um hino que nós estaremos cantando com vocês. O dia e a hora nós não sabemos. Mas o que importa é isso? Se for de manhã ou se for à tarde, o importante é sabermos que Ele virá em breve. Será de manhã, será pela tarde. Eu quero convidá-lo a meditar após essa mensagem que culmina dizendo que Jesus voltará em breve. Eu quero convidá-lo a cantar as palavras do hino de número 143. E agora, onde você esteja, eu quero convidar você a ficar em pé agora. Fique em pé aí, na sua casa, onde você está. Cante junto comigo. Será de manhã, no começo do dia. Será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo seus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será de manhã ou será pela tarde? Também pode ser que as trevas da noite se tornem na luz desse brilho de glória, quando Cristo os seus receber. Cante. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus revestir-nos de vida, e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Enquanto estudava essa carta, eu pensei comigo assim: por que que o apóstolo Paulo conseguiu ter esse resultado extraordinário
com apenas 21 dias, ensinando, pregando, diante de uma cidade grande, onde as pessoas têm muita correria, onde existe também prosperidade material. O Evangelho alcançou sucesso no coração de várias pessoas. E eu me perguntei por quê. Qual foi o elemento-chave? E eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas, elas acreditaram. Não só acreditaram, mas elas decidiram viver os seus dias como se Jesus estivesse bem perto para voltar. Essa é uma grande necessidade que nós temos, de viver, porque nós cremos, nós aguardamos o Messias, mas nós precisamos viver de acordo com essa mensagem. Oremos ao Senhor. Grandioso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na terra vivendo um momento bem difícil. Bem difícil. Mas eu tenho certeza de que Deus está olhando para nós. E muito mais do que isso. Deus, que já conhece todas as coisas, sabe que nós precisamos, nesse momento, preparar o nosso coração para a volta de Jesus. E essa crise que nós estamos vivendo, ela tem uma lição para nos ensinar. De que esta tragédia é uma tragédia menor para nos poupar de uma tragédia maior, que é perder a nossa vida, que é perder a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, que nós tenhamos a oportunidade de reconhecer que somos pecadores e que necessitamos buscar a santificação em Cristo Jesus. Nós clamamos, volte logo, Senhor Jesus. Amém. Amém.